Olá, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai falar sobre prática de leitura da apostila de vocês, a página 573 e 574, que é a aula 12. Tá? Vamos começar com tipologia textual, né? Bom, há uma diferença entre gênero e tipo textual. Tá? Os gêneros eles são mais abrangentes, estão em maior quantidade se comparados com os tipos. Os tipos textuais referem-se à forma como os textos são materializados. A rigor, eles são textuais. Como já disse, são tipos textuais, né? Os textos são textuais. Os tipos textuais são narração, argumentação ou dissertação, exposição, descrição e injunção. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e conteúdo. Existem muitos gêneros, né, os quais eles promovem uma interação entre os interlocutores, né, ou seja, o emissor e o receptor, aquele que transmite e aquele que recebe a, a, a mensagem de determinado discurso. Gêneros textuais são exemplos de resenha, jornalística, publicidade, receita de bolo, menu de restaurante, bilhete, uma lista de supermercado, tá? Alguns exemplos de gêneros. Importante considerar o seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, que é um texto descritivo. E o modo do preparo, ele vai ser um texto injuntivo, tá? Vocês vão ver isso em seguida. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas do texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais que surgem dos tipos dos textos, que são os narrativos, os descritivos, dissertativo e argumentativo, né? Expositivos e injuntivos. Tá? Os tipos textuais narrativo, que é o primeiro tipo de texto narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Né? Então, o narrativo, né, seriam aqueles textos narrativos, né, onde vai ter personagem, tempo e espaço, né, e dividido naquele esqueminha que a gente já falou nas produções de texto, né, uma apresentação, desenvolvimento, né, e o clímax e o chamado desfecho. Gêneros textuais narrativos a gente encontra em romances, em novela, crônica, contos de fada, fábulas e lendas. A função do texto narrativo é dar fatos e acontecimentos situados no tempo real ou imaginário, né? E apelar à imaginação do leitor, fazer com que o leitor imagine, né? Viaje dentro do texto. Características do texto narrativo: emprego frequente de verbos, né? Os tempos verbais, presença de uma ou mais personagens, ações, cenários, indicações temporais, né? E algumas expressões como antes disso, durante, depois. Eu tenho um texto aqui do A Cartomante de Machado de Assis. Veja. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois
Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Tá? Então, veja, nesse trecho aqui da obra da Cartomante de Machado de Assis, ele colocou um texto narrativo, né, onde ele usa um acontecimento situado no tempo real, né, ou imaginário, né, real ou imaginário. Ele aguça a imaginação do leitor, tem emprego de tempos verbais, presença de personagens, ações, né, o cenário, e indica alguns tempos, alguns modos temporais aqui, né? Antes disso, durante e o depois, ali, né? Como tem, depois repreendeu a disse-lhe que era imprudente. O texto descritivo se ocupa de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Então, vou descrever, né? Uma pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir de percepções sensoriais do emissor. Eu vou encontrar textos descritivos em relatos de viagens históricos, né? Eu vou descrever, né, as viagens, o que eu vi durante as viagens, né? Biografia e autobiografia, né? Onde você descreve uma pessoa. Uma notícia pode ser descritiva, currículo, né, que você vai descrever as suas qualidades, né? Uma lista de compra, um cardápio, anúncios de classificados. O texto descritivo tem como função produzir uma imagem que o leitor não vê, permitindo-lhe imaginar, né, os espaços, ou seja, paisagens, objetos, seres reais e imaginários, estáticos, evolutivos, tá, em mutação. As características do texto descritivo seria o uso do pretérito imperfeito do indicativo ou do presente do indicativo, insistência sobre as localizações, uso de indicações temporais, se a descrição for uma descrição evolutiva. Tem um exemplo aqui, diga assim, era uma moça de 16 a 17 anos, delgada, sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talha elegante e atitude moderna. A face, de um gênero de um moreno pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Opa. Voltou. Então, a face de um moreno pêssego tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Naquela ocasião, tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural efeito de abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Né? É da obra Helena de Machado de Assis. Então, nesse texto descritivo, Machado de Assis está usando verbos no pretérito imperfeito da indicação, indicando com indicações temporais, exposição de algo, né, expondo alguém de forma oral ou escrita, no caso escrita, a fim de conhecer sua composição, e descrição, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Ou seja, o foco pode estar no objeto a ser descrito. Né? A gente sabe que aqui o foco que está sendo descrito, né, seria a imagem de Helena. Bom, mais um exemplo de um texto descritivo seria a venda de um smartphone. Então, veja, vocês já devem ter visto, né, alguns textos assim. Cores: branca, prisma, preta, azul, prisma, branco, cerâmica, preto, cerâmica, tamanho, tela 6x4, tipo de display, borda, leitor de impressão, câmera frontal, câmera traseira, capacidade de bateria. A versão da cerâmica está disponível em modelos da Galaxy S10, mais memória
etc. E tal. Veja aqui, eu estou descrevendo um produto. Tá? Então, eles predominam frases nominais e tem presença de períodos curtos e uso de verbos do presente. Então, ele está descrevendo um produto. Então, outro exemplo de texto descritivo. O texto dissertativo, argumentativo, são aqueles que encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. A gente já trabalhou bastante com textos argumentativos, né? Que a gente tem a tese, que a gente tem que defender a tese, né? Falamos um monte já sobre isso, né? Então, eles são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes, que seria a tese, a apresentação, antítese, que é o desenvolvimento, e uma nova tese seria a conclusão. A gente encontra textos dissertativos e argumentativos em editorial jornalísticos, em cartas de opinião, em resenha, artigos, ensaios, monografia, dissertação de mestrados e teses de doutorados. A função do texto dissertativo: procurar convencer, apresentar ou defender uma tese, um ponto de vista, quando polêmico, tomar partido contra ou a favor de uma pessoa, grupo ou uma instituição e suas ideias. As características: predomínio do presente, do indicativo ou pretérito. Desenvolve ideias e argumentos. Uso de oposições, antíteses, frases de um tom categórico. E o autor intervém em seu discurso com pronomes eu ou nós, né? Em primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular. O texto dissertativo argumentativo, eu tenho um exemplo, diz assim: em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada, impregnada nas grandes cidades, foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias, porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizadas por todos os cidadãos. Portanto, o conselho de veras importante: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone, nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Então, aqui eu tenho um texto dissertativo, argumentativo. Os textos informativos, expositivos, possuem a função de expor. Né? Ele expõe uma determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos. Os expositivos a gente vai encontrar em resumos, em textos científicos, seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias e verbetes de dicionários. Né? Um texto informativo, ou também chamado de expositivo. A função do texto informativo é apresentar fatos históricos, econômicos, geográficos, transmitir conhecimentos, explicar um fenômeno ou uma teoria e prestar-se ao uso didático. Características de um texto informativo: expõe no presente e utiliza o pretérito. Linguagem objetiva e referencial. Uso de abreviações, né? Indicações numéricas, gráficos, cifras.
e o autor geralmente se oculta em expressões impessoais. Disse que, parece que. Um texto informativo, como o próprio nome já diz, a principal função dele é informar, ou seja, passar uma informação. O melhor exemplo de texto informativo é um jornal. Característica desse texto é a linguagem culta, direta, deve conter as informações citando fonte e exemplos, jamais deve conter opiniões de pessoas e não é uma dissertação onde você defende as suas ideias, tá? Então, em texto informativo, você vai informar, você não vai dissertar, você não pode defender as suas ideias como num texto dissertativo argumentativo. A prevenção é a única arma contra a doença. Um exemplo de texto informativo. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Tá? Então, veja que esse texto ele apresenta um fato, né? Que seria a dengue, né? Transmite um conhecimento, ele explica a teoria, usa o tempo verbal no presente e ele desenvolve, então, os argumentos dentro desse texto. Por último, nós temos um texto injutivo, também chamado de texto instrucional. Né? Ele indica uma ordem de modo que o locutor, né, o emissor, objetiva orientar e persuadir o interlocutor, o receptor. Por isso, apresenta, na maioria dos casos, os verbos no imperativo. Tá? Então, o texto injutivo, a gente vai usar verbos no imperativo, a gente encontra bastante em propagandas, em receitas culinárias, bula de remédio, manual de instruções, regulamentos e textos prescritivos. O texto injutivo indica como realizar uma ação. Observa-se em ordem, pedidos, súplicas, desejos, manuais e instruções para montagem, uso de aparelhos e instrumentos, texto com regras de comportamento, texto de orientação, exemplo, recomendação de trânsito, né? Receitas, cartões com votos e desejos de Natal, aniversário, etc. e tal. A função de um texto instrutivo é propor uma ação, né? Questão de provas ou textos de engajamento político, moral e social. Outra função seria dar conselhos, receitas culinárias, manuais de montagem. Na publicidade, a função do texto instrutivo é recomendar a compra de um produto. Característica: uso de segunda pessoa do singular ou do pronome você e vocês, né, com o verbo na terceira pessoa. Ou na primeira pessoa do plural, quando o autor se inclui. Emprego de verbos no imperativo, né, do futuro do indicativo e às vezes do infinitivo. Tem um exemplo aqui de uma receita, né? Diz ali, modo de preparo. Estou primeiro ali colocando os ingredientes, né? Olha, corte as laranjas ao meio, sirva em seguida em uma panela grande, esprema todas elas para extrair o líquido, né? Retire as sementes. Tá? Planta natural. Coloque toda a água e adicione açúcar para adoçar, de acordo com o seu gosto. Mexa bem. Ingredientes: 1 litro de água gelada, açúcar a gosto. É um texto injutivo. Veja que eu uso verbos no imperativo, né? Retire as sementes, mexa bem, corta as laranjas, sirva em seguida, né? Verbos que indicam ordem, pedido. Outro exemplo. Você adquiriu um chip para celular. Parabéns. Destaque com cuidado o chip do cartão. Encaixe, olha, verbo no imperativo. Encaixe o chip conforme indicado no manual do seu aparelho. Geralmente, esse local fica embaixo da bateria. Depois disso, utilize
sistema imperativo. Normalmente, seu celular, após detectar o seu chip instalado em seu aparelho, guarde o restante do cartão em local seguro e protegido. Nele, constam informações importantes, como as senhas de segurança do seu chip. Tá? Então, gente, por hoje é isso. Tá? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigado. Nada.